Nessa aula de hoje, nós vamos resolver as questões mais difíceis da prova de avaliação do sistema, né, da primeira etapa. É uma aula de física para o segundo ano do ensino médio e aqui nós vamos fazer a resolução de questões da S. Vamos começando com a questão 50, classificada como média. Diz que um notebook de 1,4 kg tem 4 pequenos pés de borracha sob sua base, cada um com formato quadrado de 1 centímetro de lado. Esses pés servem para afastar a base do notebook do apoio, propiciando melhor ventilação aos componentes internos. Eles são posicionados sob o notebook, nesse caso, de maneira que a distribuição do peso do aparelho seja igualitária entre os pés, quando ele se encontra apoiado em uma superfície horizontal. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a pressão aplicada nos pés de borracha tem intensidade de... Bom, para calcular pressão, precisamos dividir a força pela área, né, a superfície em que a força é aplicada. A força, no caso aqui, é o peso, né, o peso do notebook. O notebook tinha massa de 1,4 kg, multiplicando a massa pela aceleração da gravidade, chegamos que a força-peso é de 14 newtons. A área é a área dos pés, né? São os 4 apoios. E cada pé é um quadrado de 1 centímetro de lado. Portanto, cada pé tem área de 1 centímetro quadrado. Mas aí a questão que acho que talvez alguns tenham confundido é que a gente não pode usar os centímetros quadrados, porque as opções de resposta que nós temos são dadas em newtons por metro quadrado. Então, precisamos passar o centímetro quadrado para metro quadrado e aí calcular a pressão. Né? Fazendo essa transformação, né? Lembrando aqui, né, que cada centímetro vale 10 a menos 2 metros. Isso aí ao quadrado, né, vai ser 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Portanto, a gente, para achar a pressão, vai dividir os 14 newtons por 4 vezes 10 elevado a menos 4, porque é a área de cada pezinho, né? E isso aí vai resultar numa pressão de 35 mil newtons por metro quadrado, que corresponde à letra E. A questão 52, classificada como difícil, eu acho que realmente muita gente errou mesmo, então vamos fazer aqui com bastante atenção. A figura mostra uma barra de 1 metro de comprimento, com suas extremidades apoiadas sobre 2 fulcros A e B. A barra tem massa de 2 kg e é homogênea. Na extremidade B, encontra-se uma pequena esfera de massa 0,4 kg em equilíbrio. Por meio da extremidade A, uma esfera de 1 kg é posta a rolar lentamente em direção à extremidade B. No momento em que as reações normais entre os fulcros e a barra tiverem a mesma intensidade, a distância entre as esferas A e B será de... Então, veja bem, nós temos muitas informações, né, que vão precisar ser organizadas, e a pergunta é: qual é a distância entre as duas esferas no momento em que as reações normais ali, né, de cada um dos apoios na barra for a mesma, né, tiver o mesmo valor. Então, esse tipo de exercício, que seria análise de forças em um corpo extenso, a gente vai precisar, né, para começo de conversa, analisar todas as forças que estão atuando aí nessa barra e para poder depois, né, com base nessa análise, descobrir o que está sendo perguntado. Então vamos lá. Nós temos atuando na barra o peso da barra, né? A barra sendo puxada pela terra, então é o peso dela mesmo.
que a gente coloca ali bem no meio, né, no centro de massa da barra. Como a barra era de 2 kg de massa, o peso dela vai ser de 20 newtons. Essa esfera roxa também tem um peso, e esse peso ele é de 10 newtons, uma vez que a massa dela é de 1 kg. E a esfera vermelhinha tinha massa de 0,4 kg, portanto, o peso é de 4 newtons. Então, colocamos essas três forças peso, mas, além disso, né, a barra está sustentada por essas forças normais, né, que vão equilibrar esses pesos todos para baixo. Então, nós temos dois apoios e temos duas forças normais, uma em cada apoio, né? A gente diz que é a normal A e a normal B ali. Nessa figura, eu também estou indicando as distâncias, né? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B, ou entre os apoios, né? Que é justamente o tamanho da barra, de 1 metro, do centro de massa da barra até o apoio A, então vai ser metade do tamanho dela, né? Meio metro, uma vez que o centro de massa é realmente bem ali no centro geométrico, né? Temos também a distância x, que ele diz que existe, né? Quando essa bolinha roxa começa a se movimentar. Então, a distância dessa bola roxa até o apoio A é a distância x. Voltando então aqui para a nossa questão, nós queremos saber a distância entre a bolinha A e a bolinha B. Ou seja, né, essa distância que seria o total da barra, né, que é o 1, menos aquele x ali. Aí vai dar a distância entre as duas esferas. Nós queremos saber isso, mas né, não temos como calcular essa informação diretamente. Vamos precisar percorrer algumas etapas aí. Como ele diz que é um sistema que está equilibrado e é um corpo extenso, nós temos que lembrar que nós temos dois fatores importantes, né, para considerar no equilíbrio de corpo extenso. O primeiro é que o equilíbrio significa que o total de forças atuando, a soma, né, de todas as forças atuando no sistema é zero. E a segunda coisa importante que a gente tem que considerar é que se esse sistema, né, de corpo extenso está em equilíbrio, a soma de todos os torques também precisa ser zero. Então, com essas duas informações, a gente vai começando, né, a explorar e a descobrir algumas coisas que estão envolvidas aí nesse problema. Então vamos lá. Primeiro, ele diz que o que ele quer saber é a distância entre as duas esferas no momento em que essas normais A e B são iguais. Então vai ter um momento em que elas vão ser iguais. E nesse momento ele quer saber a distância entre as esferas. Então nós vamos dizer que a normal A é igual à normal B. E como as forças estão equilibradas, as forças para cima vão precisar ter o mesmo valor das forças para baixo. Então, nós vamos dizer que as forças para cima, que são as duas normais, somadas, vão ser do mesmo valor da soma dos três pesos que nós temos ali de preto. Então, vamos ter que 2N, né, normal mais normal, vai ser igual a 34 newtons, né? Isso vai resultar num valor para normal de 17 newtons. Então, na situação em que as normais têm o mesmo valor, o valor delas vai precisar ser 17 newtons para poder equilibrar esses três pesos que estão aí. Descobrimos, portanto, o valor da força normal, mas ainda não descobrimos o que ele perguntou. Para isso, a gente vai precisar considerar a segunda condição de equilíbrio, que é a que a somatória de todos os torques também precisa ser zero. Somatória de torques zero significa que torques no sentido horário precisam ser do mesmo valor dos torques no sentido anti-horário. Então, tudo que força a barra a girar no sentido horário precisa ser equilibrado por tudo que força ela no sentido anti-horário para que ela fique ali, né, em equilíbrio.
Para calcular esses torques horários e anti-horários, a gente precisa de um ponto de referência. Nós temos dois apoios e eu vou precisar escolher um deles para ser a minha referência. Então, eu vou escolher o ponto A. Então, no ponto A, eu vou dizer que todos os torques no sentido horário precisam ser iguais aos torques no sentido anti-horário. E eu vou somar, então, né, os três torques das forças peso, que são forças que estão puxando a barra e fazendo ela querer girar no sentido horário. Então, eu vou multiplicar cada força pela distância ao meu ponto de apoio, que eu escolhi como sendo o ponto A. E essa, então, eu vou ter ali, por exemplo, o peso da esfera roxa vezes a distância x, que é o primeiro torque. O peso da barra vezes meio, que é o segundo torque. O peso da esfera vermelhinha vezes a distância de 1 metro é o terceiro torque, no sentido horário. Agora, o único torque que eu vou ter no sentido anti-horário é esse da normal B, né? A normal B tenta puxar a barra, tenta fazer com que ela gire no sentido anti-horário. Então, o torque dela vai ser o valor da normal, que é 17, vezes a distância de 1 metro até o apoio. Então, vou igualar, né, isso daí, e dessa igualdade eu tiro o valor do x, que é a distância da esfera roxa até o meu apoio. Se eu já sei que a distância da esfera roxa ao ponto A é de 0,3 metros, eu vou já e descubro que a distância entre as duas esferas precisa ser 0,7, de forma que, né, o total da barra tem o tamanho de 1 metro. A questão 53 também foi uma questão que bastante gente errou, embora ela seja classificada como uma questão fácil. Então, diz o seguinte: no manual de instruções de um filtro refrigerador de água, lê-se a seguinte informação: pressão mínima de operação 4 MCA. Neste caso, a pressão está medida em metros de coluna d'água, que é uma unidade de medida comum para contextos hidráulicos de tubulações de água. Considere que a torneira seja alimentada por uma caixa d'água que fica sobre a laje de uma casa, conforme mostra a figura, na qual algumas distâncias são indicadas. Nesse caso, a distância a qual a pressão mínima de operação indicada no manual da torneira se refere, então olha só. No manual, eles dizem que a torneira, para funcionar, precisa de uma pressão de 4 metros de coluna d'água. Então, o que eles querem dizer com isso, né? Eles querem que a pressão hidrostática ali na torneira, né, tenha essa altura de coluna d'água. Vamos lembrando aqui que pressão hidrostática a gente calcula multiplicando a densidade do fluido, né, no caso aí era a água, a aceleração da gravidade e esse H. Esse H é justamente a altura de água sobre a torneira, né? A coluna de água sobre a torneira. Então, a gente precisa olhar aqui que a torneira está, né, posicionada nessa altura aqui do chão. Então, nessa linha pontilhada aqui é a altura da torneira. E para cima dela, quanto que tem de água? A gente precisa considerar toda a água que está para cima dela, que tem essa distância, que seria a distância que corresponde aqui a essa letra A, né? Até o topo ali da água, então a gente tem essa altura de água sobre a torneira. E é essa altura de água que vai fazer a pressão hidrostática, né? E que vai fazer, então, que a gente precisa verificar, no caso aí da situação que eles colocaram, se seria a pressão apropriada para a torneira funcionar, né? Então, aquele manual está se referindo a essa altura de coluna de água acima aqui da torneira. Agora temos também a questão 54, que foi classificada como fácil, mas eu não a considero fácil, né? Eu a classificaria como uma questão média. Então, diz assim: um estudante utilizou uma garrafa de PET com capacidade máxima igual a 2 litros para armazenar óleo usado.
Curioso por saber a densidade do óleo, ele pegou a garrafa completamente cheia com óleo, ele pesou, né, a garrafa e obteve o valor de 1.730 gramas. Sabendo-se que a garrafa cheia de água pesa 2.060 gramas, conclui-se que a densidade do óleo é, e ele informou para a gente a densidade da água, e aí a gente pode organizar as outras informações que o enunciado trouxe, que é o volume da garrafa, que é de 2 litros. Esses 2 litros correspondem a 2.000 centímetros cúbicos. Nós vamos utilizar essa unidade, porque é a unidade que ele está fornecendo a resposta, né? Então, como a resposta está em centímetros cúbicos, nós precisamos passar esses litros para essa unidade. Além disso, é informada a massa da garrafa somada com o óleo, que é de 1.730 gramas, e a massa da garrafa somada com a água, que é de 2.060 gramas. Ele quer que a gente descubra a densidade do óleo. Para calcular a densidade do óleo, vamos precisar saber a massa do óleo e o volume, né? O volume, a gente sabe que é o volume da garrafa, né? Ele disse que encheu essa garrafa de 2 litros até a boca ali de óleo. Então, o volume nós já sabemos, mas precisamos descobrir qual é a massa de óleo. A gente tem a massa somada do óleo com a da garrafa. Se a gente descobrir a massa da garrafa, a gente já pode descontar esse valor, né? E aí vamos saber quanto que tem realmente de óleo, né? Massa de óleo só. Como que a gente vai descobrir agora a massa da garrafa? Então, olha só. Nós também temos a informação de massa de garrafa somada com massa de água, que deu 2.060 gramas. Mas a gente tem como descobrir a massa da água, né? A massa da água a gente sabe porque ele falou a densidade da água e nós temos também o volume, né, da garrafa mesmo, que era aqueles 2 litros. Então, com o volume da água e a densidade da água, descobrimos a massa de água, né? A massa de água, então, vai ser de 2.000 gramas. Então, quando a gente enche uma garrafa de 2 litros com água, né? Como a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico, 2 litros são 2.000 centímetros cúbicos, então isso corresponde a uma massa de 2.000 gramas, ou que seria 2 quilogramas, né? A gente está deixando em gramas porque é assim que a resposta precisa ser dada. Então, tudo bem. Então, descobrimos que de água nós temos 2.000 gramas. Então, se a massa de garrafa mais a da água era 2.060, a gente chega à conclusão que a massa da garrafa, então, é 60 gramas. Então, pronto, descobrimos quanto que é a massa da garrafa. Aí nós sabíamos que a massa da garrafa mais o óleo era 1.730. Já podemos descontar agora o valor aqui da massa da garrafa e chegamos que a massa de óleo é de 1.670 gramas. Agora sim, né, com a massa do óleo, dividindo essa massa pelo volume da garrafa, né, que é o volume que o óleo ocupa, chegamos no valor da densidade, que é de 0,835 gramas por centímetros cúbicos, que corresponde aqui à letra B. Agora, a questão 59 é uma questão classificada como fácil e diz o seguinte: os submarinos são meios de transportes utilizados por diversos países como instrumento de defesa, assim como para fins de pesquisa e comerciais para a exploração do oceano. A figura representa um submarino em 2 momentos distintos. À esquerda, o submarino está em equilíbrio na superfície. À direita, o submarino está submergindo. Analisando a figura representada para as condições do submarino, temos que o submarino afunda em virtude. Então, vamos lembrar aqui que todas as vezes que a gente tem algum objeto afundando, a gente vai ter que as forças para baixo precisam ser maiores que as forças para cima, né? Em situação de equilíbrio, essas forças estão equilibradas. Mas se ele está afundando, a força para baixo está vencendo, né? E no caso, quais são essas forças que estão atuando aí no submarino?
temos o peso dele e o empuxo, né? Não temos assim outras forças aí, né? Não tem força elástica nem outras forças, então são essas duas aí. E quando ele está equilibrado, as duas são iguais. Peso igual empuxo. Mas no momento em que ele está afundando, o peso vai precisar ser maior para que ele acelere para baixo, né? Tendo uma resultante aí para baixo. E a resposta que está falando sobre isso é a letra C, né? Então, por que que ele afunda? Ele afunda em virtude do aumento do peso do submarino decorrente do acréscimo de água. Então, se vocês observarem na imagem da direita, o submarino está enchendo de água, né? Ele para ficar mais pesado e afundar, ele vai colocando mais água ali. E aí, né, dessa forma, ele consegue então vencer o empuxo e ir descendo. Então, a letra C é a resposta correta. Agora, a questão 61 é uma questão classificada como difícil. Eu tinha feito uma questão bem parecida com ela na nossa revisão de hidrostática. Então, vamos ver aqui. Um objeto de massa 500 gramas é pendurado em uma mola de constante elástica 100 newtons por metro, como representado à esquerda da figura. Em seguida, coloca-se esse objeto dentro de um recipiente com água e observa-se a deformação da mola, né, que ela diminuiu em 2 centímetros. Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o empuxo que atua sobre o objeto possui intensidade D. Então, essa é a nossa missão aqui, descobrir o empuxo que atua sobre o objeto, né, quando ele é colocado na água. Para resolver esse exercício, a gente vai precisar também de lembrar a fórmula da força elástica, que é igual a K vezes a deformação da mola. Então, nós temos aqui várias informações, né? Temos a massa do objeto, a constante elástica da mola e a deformação dela quando... Assim, a gente não tem a deformação, mas a gente tem o quanto que diminui a deformação quando o objeto é colocado na água. Então, para começar, como sempre, a gente vai precisar fazer uma análise das forças que estão envolvidas aí nessa situação. Então, vamos analisar primeiro quando o objeto não está na água. Então, ele está pendurado, né, ali por aquela mola e está equilibrado. Então, temos um peso, que a terra está puxando esse objeto para baixo e a mola puxando esse objeto para cima. Essas duas forças, então, são iguais, uma vez que o objeto está equilibrado. Quando esse objeto é colocado na água, vai surgir uma terceira força ali, né? O empuxo, uma força para cima. Sempre o empuxo é vertical e para cima. Bom, essa força empuxo vai ajudar a força elástica a equilibrar o peso, então a força elástica vai poder diminuir, né? Ela ganhou uma ajuda ali, né? Ela não precisa mais segurar o peso sozinha, né? Então, aí agora nós temos, então, uma força elástica um pouquinho menor e o empuxo, ambos ali equilibrando o peso que é para baixo. Então, a gente vai analisar, né, antes e depois de colocar na água, o que tem ali. Então, antes de colocar na água, a gente vai ter uma força elástica, que é o K vezes o ΔX. O K, o enunciado, informou para a gente que era de 100 newtons por metro. O ΔX nós não sabemos. O peso, ele disse que como a massa era de 500 gramas, né? Então, a gente vai ter lá meio quilograma vezes 10, que é a gravidade, e o peso a gente já sabe que é 5 newtons. Uma vez que a gente sabe o peso e temos algumas informações ali da força elástica, e sabemos que é uma situação de equilíbrio, a gente vai dizer que o peso é igual à força elástica, né? Eles têm valores iguais. Portanto, né, fazendo essa igualdade, nós descobrimos de quanto era a deformação da mola antes de colocar na água. Então, a gente tinha uma deformação de 0,05 metros, que seria a mesma coisa que 5 centímetros.
Então, isso é antes de pôr na água. Depois que colocou na água, esse ΔX ele diz que diminui 2 centímetros, tá bom? Então, se ele era de 5 centímetros e diminui 2 centímetros, depois de colocar o objeto na água, o ΔX passou a ser de 3 centímetros, que é 0,03 metros. Então, agora nós temos uma força elástica um pouquinho menor, né? Com uma deformação um pouquinho menor também. A nossa força elástica nessa situação do objeto dentro da água vai passar a ser 100, que é o K, vezes o ΔX, que é 0,03, e vai ser igual a 3 newtons. Então, agora, né, a nossa força elástica é de 3 newtons, somada com o empuxo, precisa equilibrar ali o peso que nós já sabemos que é 5 newtons. Portanto, né, chegamos à conclusão que o empuxo é de 2 newtons. Agora, o exercício 62 é parecido com esse que a gente fez, né, agora. É classificado como uma questão de média dificuldade. Então, vamos ver. Um pequeno objeto é pendurado em uma balança graduada em gramas, conforme ilustra a figura. Inicialmente, a balança registra o valor da massa do objeto. Em seguida, esse objeto é submerso em água e a balança registra um novo valor. Além disso, uma certa quantidade de água transborda para um recipiente ao lado, conforme ilustrado na figura direita. Considerando-se que na segunda situação o objeto não está encostando no fundo do recipiente, o volume desse objeto em metros cúbicos é. Então, ele ainda informa para a gente a aceleração da gravidade e a densidade da água. Então, novamente, né, nós temos uma situação de um objeto que está pendurado, né, antes e depois de ser colocado na água, e vamos precisar novamente analisar as forças que estão atuando aí, porque ele vai precisar saber, ele está perguntando, né, o volume do objeto, e esse volume está relacionado com o empuxo. Então, a gente analisando as forças, se a gente souber o empuxo, a gente consegue descobrir aí o volume desse objeto. Então, vamos lá, olha só. Antes do objeto ser colocado na água, ele está equilibrado ali, né? Essa balança, ela é como, ela está indicando a força elástica, né? Então, a balança, o valor que ela está indicando ali é o valor que seria da força elástica que está sendo exercida ali naquele fio, né, da balança. E no primeiro caso, o valor que a balança indica é 500 gramas, né? Então, se é uma situação de equilíbrio, força da balança para cima, equilibrando força-peso para baixo, o peso de 500 gramas é 5 newtons, porque 500 gramas é meio quilograma vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, meio vezes 10 é 5. Então, nós temos um peso de 5 newtons, né, que está ali equilibrado, né, com a força elástica da balança, e então está ali, né? Quando a gente agora coloca o objeto na água, a mesma situação do exercício anterior vai acontecer, vai surgir ali um empuxo. O objeto não está tocando o fundo, ele fala, então não tem força normal ali embaixo. As forças que vão atuar no objeto serão o empuxo, a força elástica da balança e o peso, né, que a Terra está puxando o objeto para baixo. Agora, então, a balança não vai precisar fazer tanta força, né, para sustentar o objeto, porque o empuxo está ali ajudando. Aí, então, como a força elástica da balança diminui, ela vai marcar agora 300 gramas, que seria correspondente a 3 newtons de força. Então, ela tem 3 newtons de força elástica, o peso continua sendo 5 newtons, né? E o empuxo, então, como nós vimos até no exercício anterior, até o valor, né, é igual, o empuxo é de 2 newtons. Se o empuxo é de 2 newtons, a fórmula de calcular empuxo
é densidade do líquido vezes volume de água deslocado vezes gravidade. Se já sabemos que o E vale 2, a densidade da água ele deu, né, que são 1.000 kg por metro cúbico. O volume é o que a gente quer saber, a gravidade vale 10. Isolando o V, né, ali na nossa equação, chegamos no valor de 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. E por fim, chegamos na questão 64, que é classificada como média. Então fala o seguinte: as gruas são um tipo de guindaste muito utilizadas para levantar grandes pesos nos canteiros de obras. Alguns dados sobre as suas dimensões são descritas no texto. Aí ele vem com um texto que vem aqui, um texto que vem pronto aqui que fala assim: os modelos disponíveis no mercado brasileiro variam nos quesitos altura, largura, capacidade de carga e alcance da lança. A altura das torres pode ser de 25 a 50 metros, o comprimento das lanças de 20 a 60 metros e a capacidade de carga de 1,2 tonelada a 6 toneladas. Há também as chamadas mini-gruas ascensionais, com 1 tonelada de capacidade de carga e alcance de trabalho de até 9 metros, indicadas nos casos em que a limitação espacial do terreno é ainda mais severa. Daí agora ele vem, né? Já tivemos muitas informações aí, mas vamos continuando aqui para ver o que ele quer saber. De uma maneira simplificada, as gruas podem ser comparadas a enormes alavancas que apresentam distâncias diferentes até o ponto fixo. Sabendo que elas utilizam contrapesos a partir desses pontos e que precisam estar em equilíbrio, sem risco de tombamento, o mínimo contrapeso distante 10 metros do ponto fixo, que deverá ser utilizado para sustentar uma massa de 6 toneladas, na pior situação descrita no texto, é igual a... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o mínimo contrapeso distante 10 metros do ponto fixo. Ele quer saber de quanto é esse contrapeso. E diz que esse contrapeso está a 10 metros do ponto fixo, que deverá ser utilizado para sustentar uma massa de 6 toneladas. Então, do outro lado ali, né, dessa grua, a gente vai ter 6 toneladas, na pior situação descrita no texto. Então, a gente vai ter que voltar lá naquele texto que eu deixei em itálico para ver esse caso das 6 toneladas, qual que é. E ele fala o seguinte, né? Que a capacidade de carga varia de 1,2 tonelada até 6 toneladas. Essas 6 toneladas correspondem ao comprimento de lança de 60 metros, né? Porque o tamanho, a lança é como se fosse o braço ali do guindaste. Então, essa lança vai de 20 a 60 metros, né? Para capacidades que vão de 1,2 tonelada até 6 toneladas. Então, o máximo de toneladas é 6, que corresponde ao máximo de tamanho da lança, que é de 60 metros. Então, após uma cuidadosa, né, interpretação de texto aqui, a gente pode já fazer a nossa figura para poder resolver o exercício. Então, a gente imagina, né, o nosso guindaste, ou, né, um grua. De um lado tem o contrapeso, ele está localizado a 10 metros do ponto fixo, e do outro lado nós temos o peso de 6 toneladas a 60 metros do ponto fixo. Uma vez que a pessoa conseguiu entender, né, fazer a interpretação do texto e entender essa figura, né, montar essa figura, aí realmente o exercício fica fácil, né? Porque se já fosse dada essa figura diretamente, né, ninguém acharia esse exercício difícil. O que é difícil é analisar o texto, né, extrair as informações que são importantes e conseguir montar essa figura. Uma vez montada, a gente vai saber que se essa grua está em equilíbrio, os torques no sentido horário precisam ser iguais aos torques no sentido anti-horário.
Então, do lado direito, nós temos o peso, né, do objeto fazendo um torque no sentido horário, e do lado esquerdo, nós temos o contrapeso fazendo torque no sentido anti-horário. Então, se a gente igualar os torques aí, nós vamos chegar à conclusão, né, que contrapeso vezes 10 precisa ser igual a peso vezes 60. E o contrapeso, né, se a gente dividir ambos os lados por 10, a gente chega então que o contrapeso vai ser 6 vezes o peso. E podemos calcular esse peso em newtons, né, se quisermos, mas pensando até em toneladas também diretamente, né, se o contrapeso tem que ser 6 vezes o peso, se a gente pensar que a massa do lado direito é de 6 toneladas, o contrapeso então vai precisar ser de 36 toneladas para equilibrar ali, né, essa nossa alavanca que era a grua. E aí, então, o exercício.